Salve galera, eu sou o JP, eu sou o designer aqui da Creeper e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 erros muito comuns que acontecem quando você vai fazer o seu design. O primeiro erro muito comum cometido pelos designers é a falta de cuidado com as fontes. Bom, nós designers não trabalhamos apenas com imagens, mas sim com palavras e texto também. Então é muito importante você ter algum estudo sobre texto, aí também a importância da copy, né? Principalmente na questão da ortografia e também em relação ao próprio design do texto na arte. Procure utilizar fontes que tenham a ver com o assunto ou com um determinado cliente que você está fazendo aquela arte. Então, antes de colocar um texto, um certo tipo de fonte, faça uma pesquisa se é apropriado você utilizar aquela palavra ou aquela forma de ortografia dentro do seu trabalho. E uma dica muito importante que eu tenho para vocês procure utilizar 2, no máximo 3 fontes diferentes por projeto, por design que você for fazer. Mais que 3 fontes, começa a ficar um design meio confuso e não fica legal para visualização do seu cliente, de quem for ver a sua arte. Antes de ir para o segundo erro muito comum, aquele recado de sempre. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, seguir a gente lá no nosso Instagram e no meu Instagram também, Ramalho_JP. Então vamos agora para o segundo erro muito comum, que é a ausência de hierarquia visual. O objetivo da hierarquia visual é organizar as informações e os elementos de forma que quando você olhar para o seu trabalho, você consegue distinguir qual elemento, qual parte é mais importante do que o outro. Então, a hierarquia visual, ela tem a função de guiar mesmo o seu olho a partir daquela imagem do seu projeto. Esse é um exemplo que está aí na tela para vocês, que eu coloquei lá no meu Instagram. Eu tenho certeza que eu acertei aí a primeira coisa que você viu, a segunda, a terceira e assim por diante. Então esse é um exemplo bem legal aí de hierarquia visual dentro do seu projeto. Então tamanho, cor, contraste, alinhamento e localização, todos esses são elementos importantes para guiar os seus olhos e para determinar a hierarquia visual dele. É muito comum, por exemplo, quanto maior, mais importante, e assim por diante. Um elemento muito importante também, que eu uso bastante nos meus projetos, é o alinhamento. Tanto para imagens quanto para texto, principalmente, que a gente já falou por aqui, ele vai te ajudar a criar, a você determinar qual que é a hierarquia visual que você quer criar. Então, por exemplo, um texto grande centralizado é mais importante do que um texto, uma frase de rodapé, por exemplo. Então, já mostrei para vocês várias vezes aqui no meu Photoshop as linhas guias. O próprio Photoshop te fornece as linhas guias, você pode fazer do jeito que você quiser e para você utilizar e você conseguir criar essa hierarquia visual. O terceiro erro é a gente criar pensando apenas no visual, não pensando no público. Bom, o principal objetivo do design é solucionar problemas. Então, quando você for fazer o seu projeto, pense no seu público final, como ele vai interpretar como você criou aquele trabalho. Quando a gente está fazendo esse projeto, a gente não está fazendo para a gente está fazendo para um cliente, para alguém que vai visualizar esse projeto. Então, muitas vezes, um cardápio, um menu ou até um site completo, a gente tem que pensar na experiência do usuário. Então, é preciso que todas as pessoas que estão olhando o seu trabalho entendam o que está ali, o porquê está ali e como fazer o uso, né, do que você está explicando, que você está mostrando nesse projeto. Então, como eu falei, pense nisso. O design é uma solução de problemas. Bom, galera, esses são os 3 principais erros que eu escolhi para falar para vocês. Se você já tem um conhecimento de design, você deve estar comparando muito com os fundamentos, com as teorias de design. Esses 3 erros estão bastante ligados a elas. Então, eu sempre recomendo você a estudar design mesmo, a teoria, os fundamentos, que vão te ajudar aí a fazer um projeto mais legal e mais assertivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser colocar mais algum erro comum aqui, que você às vezes comete aí nos seus projetos, pode comentar aqui. E até a próxima, um beijo e tchau!